Vamos dar então início à aula de revisão de história sobre a Revolução Inglesa. O que foi a Revolução Inglesa? O processo de mudanças sociais que ocorreu na Inglaterra entre os séculos XVI e século XVII, de tensos conflitos envolvendo grupos sociais. Também se deu a primeira Revolução Burguesa, limitar o poder da monarquia absolutista, transformando-a numa monarquia constitucional. O que ocorre nesse período? Quais foram esses processos de mudanças sociais que ocorreram, né? Quais foram os fatores que levaram a esses processos de mudanças sociais? Primeiro foi a ruptura da monarquia absolutista com a Igreja Católica, e essa ruptura fez com que o rei criasse uma nova religião, a religião anglicana. E o segundo processo de conflito foi devido à ascensão dessa burguesia. Essa burguesia ela ascende ao parlamento, criando, portanto, a Câmara dos Comuns. Essa Câmara dos Comuns ela vai fazer oposição à Câmara dos Lordes, onde vão estar grupos de nobres que vêm defender o interesse dessa monarquia absolutista. Então, a Revolução Inglesa ela vai ser marcada por mudanças que ocorreram a partir de conflitos internos nacionais e também externos, internacionais, no país por um período de 7 anos, de 1642 a 1649. Internacionais por quê? Carlos I, que era o rei da Inglaterra naquele período, ele criou um tipo de política econômica mercantilista que vinha favorecendo os interesses da coroa, os interesses da própria monarquia. E esse tipo de mercantilismo, ele também fazia negociações com determinados grupos, por exemplo, os piratas, que na verdade eram os lobos do mar, os ladrões do mar, que saqueavam, né, roubavam os outros navios, roubavam as mercadorias dos outros navios e vendiam nos outros países. E um desses navios roubados era os navios da Holanda, os navios holandeses, que ao roubar esses produtos dos holandeses, eles iam vendiam para a Inglaterra a preço abaixo do mercado. Sabendo disso, os holandeses não gostavam, porque a Inglaterra sabia, né, desses roubos, e mesmo assim faziam acordos econômicos, faziam alianças econômicas com esses ladrões de mar, gerando então uma certa tensão, né, entre a Holanda e a Inglaterra. Então, além desses fatores, qual foram os que levou a determinados conflitos internos da Inglaterra? Então, quais são esses principais conflitos? Um desses é conhecido como a Era Cromwell. A Era Cromwell corresponde, então, ao governo de Oliver Cromwell, que marca o fim da monarquia absoluta e a ascensão da burguesia inglesa. Marca também o fortalecimento do comércio com a promulgação do ato de navegação, e ele também consegue ampliar, a partir do momento que ele fortalece o comércio inglês, ele amplia o seu poder e estabelece assim um cargo vitalício hereditário. O fim da monarquia absolutista ele vai se dar exatamente pelo fato de Carlos I, que era o rei absolutista naquele período, ao criar várias contendas, né, não só com a Igreja Católica, mas também com a própria burguesia, em uma dessas contendas é a criação de um imposto que a burguesia tinha que pagar para a coroa, e a desobrigação, né, do país inglês de pagar imposto a Roma fez com que tensionasse ainda mais a relação entre a monarquia absolutista e o próprio grupo burguês, né? Não o parlamento em si, mas o grupo burguês.
A burguesia ele já se fazia presente no parlamento a partir da Câmara dos Comuns, que eu já falei. Sabendo disso, né, e sabendo desse poder dessa burguesia, o que é que Carlos I vai fazer? Fecha o parlamento. E o parlamento fica fechado durante 4 anos. Isso criou uma revolta tão grande na burguesia, na época, naquele período, que ao retornar o parlamento, depois de 4 anos, ao abrir, eles já retornam, a burguesia já retorna ao parlamento, declarando guerra à monarquia absoluta, criando então um exército que vai lutar contra o exército do rei, o exército da monarquia. Esse conflito faz com que a monarquia perca, o rei perca a guerra, né? E a burguesia ela ganha um certo poder, uma certa ascensão, né? E passa a eleger então um representante do parlamento para estar governando, para estar administrando o país. E esse governante era Oliver Cromwell. Oliver Cromwell então passa a governar o país durante esse período e nesse seu governo ele vai estabelecer o comércio com o ato de navegação, que na verdade é um conjunto de leis, né, que proíbe navios estrangeiros, gerando tipo de acordos comerciais com os países do Reino Unido, né, os países europeus. Isso fez com que a Inglaterra, né, fortalecesse o seu comércio, já que ele passa a ser o principal fornecedor de mercadoria para o Reino Unido, e ao mesmo tempo ele ganha poder interno, já que de certa forma ele tem o apoio do povo, ele tem o apoio da população. Com isso, com a ampliação do seu poder tanto internamente também quanto externamente, devido a esse ato de navegação, ele vai lá criar o seu cargo vitalício, ou seja, ele não pode ser destituído, ele não pode ser substituído por ninguém. Ele vai ter que exercer aquela função ali pelo resto da vida. E como pro resto, como ninguém é eterno, né, as pessoas morrem, o que é que vai acontecer? Ao morrer, ao seu falecimento, em 1658, o seu filho Ricardo Cromwell ele assume o seu lugar. O Ricardo Cromwell fica governando durante esse período até o momento em que o próprio parlamento se vê em uma determinada situações com medo e restitui, né? Ele depõe Ricardo Cromwell do seu lugar para dar o apoio novamente a uma nova monarquia, que não é mais a monarquia absolutista. Ao tirar Ricardo Cromwell do poder, esse parlamento ele convida então um novo representante ligado à coroa, que é Jaime II, o cunhado de Carlos I, para ser o novo rei da Inglaterra. Mas por que isso ocorre? Por que o parlamento, né, ele faz com que o Estado inglês, né, o país, a Inglaterra, passe a ser novamente governada por um rei, já que corre o risco desse rei querer tomar o poder absoluto. Isso se dá porque, com Cromwell, na era Cromwell no poder, ele ganha esse poder, ele passa a atender às necessidades da burguesia, todas as políticas, todas as decisões que vai sendo tomada, principalmente relacionada à economia, vai ser de interesse da própria burguesia. Lembrando que a Revolução Burguesa ela vai se dar com a burguesia e a população. A burguesia vai contar com o apoio da população para derrubar o Estado monárquico. Só que quando a burguesia está no poder, está lá na Câmara, né, já participando, né, dos seus processos de decisões internas do país, que tomam o poder, principalmente no governo de Oliver Cromwell, ele passa a tender criar política, criar ações voltadas mais para os interesses do seu grupo, de sua classe, da classe burguesa, do que o interesse da população. Só que, naquele período, a sociedade inglesa ela estava em turbilhão, né?
Existiam muitas manifestações, existiam muitas reivindicações naquele período e, de certa forma, ganhava força. Como eles sabiam que os movimentos populares, né, ganham força, têm poder, sim, de derrubar um governo e colocar outro governo, eles pensaram uma forma de trazer um tipo de representante, né, que, de certa forma, acalmasse, tranquilizasse aquela massa popular que estava ali e fazer, e da mesma forma que esse representante, né, criasse, acalmasse aquela população que estava ali, eles não iriam perder, né, o seu poder, eles não iriam perder o controle da situação naquele momento. Então, o que, que eles fizeram? Senão a gente traz de novo o rei, já que existe uma história de reinado, né, no Estado inglês e a população aceita tranquilamente, né, ser governado pelo rei. A gente traz o rei para governar, para ser o representante da população. Só que esse rei, a gente vai criar um jeito, um instrumento para que esse rei ele não venha querer estabelecer, querer restaurar novamente essa monarquia absolutista. Então, como a gente vai fazer isso? Aí eles pensaram lá e criaram uma declaração dos direitos humanos, onde o rei, que vai ser escolhido por esse parlamento, né, vai passar a governar mais de acordo com essa Declaração dos Direitos Humanos. E o que é essa Declaração dos Direitos Humanos? Ela é nada menos, ela está ali nada menos os princípios iluministas de liberdade, né? De liberdade à vida, de liberdade, de direito à vida, de direito à liberdade, de direito à propriedade privada. Então, na verdade, o rei ele vai estar governando ali, mas sempre respeitando os interesses da burguesia, porque ele vai estar ali, porque ele foi escolhido por aquele grupo burguês e na sua escolha ele fez um juramento, que é o juramento da Declaração dos Direitos Humanos. Isso fez com que a Inglaterra, então, passasse por um período muito importante que vai ser chamado Revolução Gloriosa. E é exatamente isso, é um momento que marca o período de 1668, quando o parlamentar ele passa a dividir então o poder com a monarquia. A Inglaterra ela deixa de ser uma monarquia absoluta para ser uma monarquia parlamentar. A população inglesa ela vai deixar de ser servos, né, declarar obediência a um rei, para ser cidadãos, né? E não mais a população vai respeitar o rei, mas o rei vai respeitar os direitos, né, que aqueles cidadãos têm por natureza. Né? Ou seja, lembra-se lá que o leninismo, né, de lá, um desses princípios era que se entendia, né, que os direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada eram direitos naturais, e esses direitos naturais eles não podem ser, ele não pode ser alienável, né? Ou seja, eles são inalienáveis. Então, exatamente esses princípios que vai estar lá embutido na Declaração dos Direitos Humanos. E isso transforma totalmente, né, a forma como aquele rei vai governar aquele país. Ele não está mais governando para servos, onde todos eles devem obediência para ele, mas ele está governando para cidadãos, cidadãos de direitos. Então ele tem um limite, ele é posto um limite, né, no seu poder de governar. E essa Revolução Gloriosa, consequentemente, vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, que, consequentemente, vai fortalecer a economia e a política burguesa, né, do representante da Câmara dos Comuns, que vai levar para uma revolução industrial. É um tema que a gente vai ver, né, mais lá na frente. E é isso, gente.
sucesso na prova.